O primeiro milagre de Jesus consistiu na transformação de água em vinho. Vocês lembram essa ilustração? E esse mesmo Jesus que transformou a água em vinho, também é capaz de transformar o coração de pedra em um coração de carne. Vamos falar na lição dessa semana sobre a transformação que é oferecida por Deus para todos aqueles que de coração aberto se aproximam ao Senhor. Bem-vindos sejam todos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 12 e o título da lição dessa semana é Vencer com o bem o mal, de Romanos capítulo 12 e também o capítulo 13. Vamos nos concentrar em uma só questão, em um só assunto. Lições sobre vidas transformadas. Vamos falar sobre quais são as principais lições de vidas transformadas nesses dois capítulos. Tudo bem? No livro de Romanos capítulo 12 e verso 1 e 2, nós encontramos algumas frases que são muito importantes na vida cristã. A primeira palavra é irmãos. Paulo não está mencionando aqui a diferença entre judeus e gentios. Todos são irmãos perante de Deus. Em segundo lugar, a segunda frase que é chave nesse tempo de falar da lição de salvação é sacrifício vivo. Muitas vezes eu chego à conclusão de que é mais fácil morrer por Cristo do que viver para Ele. Afinal, embora morrer pode ser difícil, você só precisa ter valor uma vez e então tudo acaba, não é assim? Mas ser um sacrifício vivo significa que devemos dedicar-nos a Cristo diariamente. A terceira frase é transformar, a palavra-chave da lição dessa semana. Este termo está em Romanos capítulo 12 e o verso 2. E esta palavra vem da raiz a partir da qual vem a palavra famosa metamorfose, que é o processo biológico pelo qual uma lagarta se torna uma borboleta. E esta é uma das ilustrações mais impressionantes que nos mostra como é que os seres humanos são transformados quando conhecem a Jesus. E você conhece muitas pessoas que têm essa experiência extraordinária com Deus. Então agora vamos a 5 lições sobre a vida transformada. A primeira lição sobre vida transformada é reconhecer a necessidade de estar unidos em meio da diversidade. Por isso os versos 4 e 5 dizem claramente: porque assim como num só corpo nós temos, disse aí, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós somos um só corpo em Cristo. Embora a igreja esteja unida em propósito, cada um de seus membros deve contribuir usando seus dons especiais. Para isso Deus deu os dons do Espírito. Agora, Romanos 12, 6 ressalta o fato de que Deus deu a cada indivíduo um dom espiritual diferente e a diversidade de dons. A segunda lição sobre a vida transformada é encontrada no verso 9, que diz: o amor seja sem hipocrisia. Os versos 9 e os versos 16 destacam as muitas facetas desse amor. Ele é genuíno, deixa o mal, ele se concentra nas coisas boas, ele é alegre, é confiante, paciente, abençoa os inimigos, não busca vingança e assim por diante. Amém por isso. A terceira lição de Paulo sobre a vida transformada fala sobre os cristãos que devem lidar com aqueles que os maltratam. Nós temos estudado isso nos versos 17 do verso 21. Paulo se referiu aqui no verso 14, quando afirmou que os cristãos devem abençoar e não amaldiçoar aqueles que os perseguem. A história humana mostrou uma e outra vez que a vingança é universal, mas a vingança não nos pertence a todos nós como cristãos. E por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus nos impede, Ele pediu não vingar-nos dos demais. E em segundo lugar, porque a vingança não deixa coisas boas, não deixa nada bom. Tarde ou cedo termina nos destruindo. Agora, no verso número 18,
Paulo termina definindo o mandamento de que viver em paz com Deus e com todos é um assunto importantíssimo na vida cristã. A quarta lição sobre vida transformada refere-se ao cumprimento da lei do amor, de Romanos 13, verso 8 até o verso 10. Anteriormente, em Romanos 12, 19 e 20, Paulo diz que devemos amar nossos inimigos e deixar a vingança a Deus. Mas agora Paulo fala do amor pelos semelhantes. Paulo afirma sem rodeios que quem ama o seu próximo, então ele cumpre a lei. E em Romanos 13, 8 ao 10, Paulo não está falando do grande mandamento de amar a Deus, porque esse não era o problema da igreja de Roma. O problema era garantir que dentro de uma congregação dividida, eles deveriam ser capazes de se amar acima de barreiras raciais ou de qualquer tipo ou qualquer outro tipo de barreiras. A quinta e última lição que nos extraemos sobre como Deus transforma vidas é que os cristãos sempre deveriam ter os olhos fixos na esperança do advento. E isto nos versos 11 até o verso 14. O crente deveria entender que a vida presente não é tudo. E quando falamos da salvação, em Romanos, nós entendemos e nos referimos a três aspectos diferentes. Em primeiro lugar, um deles é a justificação que pertence ao passado. Em segundo lugar, nós falamos da glorificação que pertence ao futuro. E a terceira é que a santificação é uma realidade do presente. E no final, algumas aplicações importantes. Romanos 13, 12, vocês podem ver, afirma que os crentes devemos fazer duas coisas. Em primeiro lugar, deixar as obras das trevas. E em segundo lugar, revestir-nos das armas da luz. Duas coisas, deixar a escuridão e revestir-nos das armas da luz. Que são estas armas da luz? A fé, o amor, a paciência, a mansidão, etc. Só aqueles que vivem no amor de Deus serão capazes de obter a salvação quando Jesus, retornar nas nuvens do céu. Eu queria terminar com uma pergunta, ou duas perguntas. Quem vai levar a esperança do advento de Jesus aos demais? Quem irá refletir o caráter de uma vida transformada? Nós fomos chamados para isso. E tomara todos nós, quase no final do ano, possamos ser agentes de Deus em meio de uma comunidade de pessoas que precisam ser salvos. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma luz em meio das trevas, não porque nós tenhamos luz, sino porque o Senhor é luz para nós. Ajuda-nos também a poder viver essa transformação cada dia. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.